Somos a equipe da Qualidade e Segurança do Hospital Primavera. Preparamos um material prático e importante para o desenvolvimento dos processos e contribuir para agregar conhecimento aos colaboradores da instituição. Aproveite! Aula 1. GPR, Gestão de Processo e Risco. Olá, turma! Aqui quem vos fala é Edenir Oliveira, analista da qualidade, e vamos conversar um pouco sobre a ferramenta GPR, Gestão de Processo e Risco. Ela é uma ferramenta customizada, na realidade é uma ferramenta adaptada de um mapa de risco normal, que todo mundo faz, e um FEMEA. Então, essa ferramenta foi adaptada para que num lugar só o usuário tenha acesso a inúmeras informações sobre o seu processo. Então, com essa adaptação, com essa ferramenta que parece ser grande, mas com o decorrer aqui do nosso bate-papo, da nossa aula, você vai entender que não. Ela tornou-se até grande pela junção de várias ferramentas que vocês vão perceber num só lugar. Então, essa ferramenta customizada, utilizada para mapear o seu processo, você fazer sua gestão de processo, que como já falamos anteriormente em outros treinamentos, é a diferença de gestão de processo por gestão por processo, porque aqui como você trata exclusivamente do seu processo, então você está fazendo gestão de processos, mas a quantificação do risco inerente que tem em cada etapa do seu processo, então a junção, essa adaptação desse conteúdo de mapa de risco e FEMEA traz essa questão do GPR, tá? Então o objetivo que você use o seu GPR é que você conheça o seu processo, você detalhe as etapas do seu processo e daí você vai perceber muitas coisas. Se você tem procedimento, qual o indicador para monitorar cada etapa do processo, afinal de contas, o resultado do seu processo por inteiro é o produto de cada etapa do seu processo. Aí você vai perceber, vai ser mais fácil para quem faz a gestão do seu processo entender: meu processo está bom, meu processo tá ruim. Se ele está ruim, em qual etapa do seu processo? Ficando bem mais fácil e você vai ter uma eficácia melhor para conseguir seus objetivos, tá? Então você também vai antecipar esse problema. Vocês vão ver que você consegue prever quais problemas cada etapa do processo pode ter e daí você já se antecipar para que esses problemas não ocorram. E sobretudo também vocês vão perceber que você tem ou não tem protocolos que falam, protocolos, procedimentos, formulários que vão ajudar a você exercer a etapa do processo, tá? Esse GPR, gente, você encontra num caminho que você vem aqui em usuários, você vai acessar o arquivo Y, você vem na pasta gerência da qualidade, inclusive o escritório da qualidade disponibilizou para todos os gestores essa pasta chamada gerência da qualidade. Apesar de ter informações sobre gerência da qualidade, vocês, usuários que não fazem parte do escritório da qualidade, vocês não têm acesso a outras pastas, vão ter acesso exclusivamente à pasta onde estão seus GPRs, ok? Vocês vão encontrar aqui indicadores operacionais, são aqui dentro, aí tem 2016, 2017, a cada ano vamos arquivando para criar um histórico da gestão do seu processo. Estamos vamos abrir aqui 2018 e tem aqui por pasta, separado por pasta, o GPR de cada área. CAF, comercial, endoscopia, gestão de informação, tem qualidade. Vamos aqui, por exemplo, abrir a pasta do internamento, tá? Pronto. Aqui onde tem SLA, internamento, daqui a pouco vamos falar também sobre SLA na aula 2. Mas vamos abrir aqui o GPR do internamento. Lembrando que ele está no formato livre. Alguns computadores da instituição podem ter o Excel também, além do livre. Não abram em Excel, ok? Abram no livre para evitar algum tipo de problema, como desfigurar
desconfigurar, desculpe, o seu arquivo. Estamos aqui falando do GPR, só passar rapidinho. Como eu falei, é uma ferramenta customizada, adaptada, onde tem várias informações dentro de um só arquivo, isso para facilitar a vida do usuário. Aqui a gente tem a cadeia de valor, que na realidade a cadeia de valor é só para você entender que todo o processo começa com a entrada, que é chamada de input. Você faz seu processo atuando, né, na gestão de processo, na gestão da sua área, e ele vai gerar um produto ou serviço aqui na saída. Aqui é uma cadeia de valor da instituição como um todo. Você percebe que tem a entrada, são os insumos, a mão de obra, o suporte assistencial, a infraestrutura, tudo isso é entrada para o seu processo. E aí nós temos todos o processo gerencial, de apoio gerencial, assistencial, apoio logístico e apoio técnico. Para que serve essa cadeia de valor? É para que você, usuário, consiga perceber aonde sua área está nesse processo. Ele vai te ajudar a perceber quais interações com outras áreas você consegue ter. Por exemplo, se estamos falando de internamento, ele tem interação com o centro cirúrgico, ele tem interação com a unidade de emergência, ele também tem interação com o faturamento, porque tem toda a questão das contas, todas as questões de prontuário, no qual o sistema de informação lá do SAMI processa e gerencia essa questão dos prontuários. Então tudo isso vai gerar uma saída, que é pacientes atendidos com segurança e excelência. Essa é a cadeia de valor que vai te ajudar muito a entender aonde se você é atividade meio ou se você é atividade fim, ok? E partimos então para a planilha de gestão de processo e risco, ok? Está aqui, vou minimizar um pouco. Está aqui. Como falei anteriormente, em gestão de processo e risco, essa planilha é utilizada para, reforçando, você identificar todas as etapas do seu processo e também quantificar o risco de cada etapa do processo, sabendo se subprocesso A tem mais risco que subprocesso B e assim sucessivamente, tá? Então todo mundo, gente, começa aqui com o processo. Lembre que a estrutura é processo, produto e resultado. Todo processo gera um produto e esse produto tem que gerar um resultado. O resultado vai depender muito se você está ofertando um produto bom ou ruim. É isso que daqui a pouco vocês vão entender, para que a gente acaba esmiuçando todo o seu processo, para que você tenha cuidado com cada etapa dele e assim a soma de todas as etapas boas, obviamente, vai gerar um resultado satisfatório, ok? Então, processo, você vai ter aqui, no caso do internamento clínico e cirúrgico, centro cirúrgico, atendimento cirúrgico, faturamento, vai ser a fatura das contas, a qualidade vai ser implementar uma metodologia voltada para acreditação, voltada para uma gestão de qualidade. Então você vai falar do seu processo. Suprimentos é um processo de compra. Então você vai colocar aqui o que é o seu processo, ok? E lembre, todo processo vai gerar um produto. Aqui, o internamento clínico e cirúrgico, o produto dele é ter paciente recuperado total ou parcialmente. Aí você fala, parcialmente? Sim, gente. Se por um acaso esse paciente for grave e ele precise ser transferido para uma UTI, ele precisa de uma intervenção cirúrgica, então ele vai ser um paciente recuperado parcialmente, tá? Se ele precisar de uma home care, por isso que parcialmente. Total, que é o nosso objetivo, que é o objetivo do enterramento, é que o paciente saia daqui totalmente recuperado para sua casa. Esse produto tem que gerar um resultado, você percebe aqui. Qual o resultado? Qual o melhor resultado que esse processo gera? É a alta melhorada. E lembre-se, gente, não basta você ter um resultado, porque o resultado pode ser bom
como o resultado pode ser ruim. Então, você tem que agregar valor a esse resultado. Agregar valor é você atender os requisitos que o paciente espera. Aqui um exemplo pertinente da área de internamento. Qual o resultado que você tem que obter, que você deseja? É uma alta melhorada, sem evento adverso, infecção hospitalar, dentro do prazo estabelecido pelo plano terapêutico. Todo mundo sabe quanto mais tempo o paciente fica aqui, mais exposto ao risco, mais exposto ao evento adverso. Isso é ruim financeiramente para a instituição. Então, quanto mais rápido esse giro de leito acontecer, melhor. E ele tem que ser atendido dentro do prazo adequadamente e também receber informações sobre continuidade do tratamento. Então, resultado vai ser o que se espera do seu produto, mais os requisitos positivos, obviamente, que o seu processo pode gerar, ok? Vemos aqui para o alinhamento estratégico. Você fala, poxa, no GPR vamos falar também sobre alinhamento estratégico? Claro, estamos tratando de uma unidade de negócio. A instituição tem seus objetivos e eles precisam estar alinhados. Todos os setores precisam estar alinhados aos objetivos estratégicos da instituição para que, ao final de cada mês, ao final de cada ano, possamos ter os resultados positivos e buscar a sustentabilidade da instituição. Então, qual é o alinhamento estratégico? Esse alinhamento estratégico pode variar um pouquinho por cada área, até porque os processos são diferentes. O processo de internamento é um processo, o centro cirúrgico é de outro, da qualidade, da TI. Então, cada um vai ter uma particularidade. Porém, todos, sem exceção, tem que estar alinhado com o objetivo estratégico da instituição. Se você tem dúvidas sobre o alinhamento estratégico, pergunte ao seu gestor. Peça para ele passar para você quais são os objetivos estratégicos que o seu setor pode contribuir, pode fazer, precisa fazer para que a unidade hospitalar, a nossa instituição, consiga alcançar o que ele estrategicamente determinou. Ok? Aqui, por exemplo, no internamento falamos sobre garantir segurança do paciente e consolidar as práticas assistencial. Isso leva às esferas do BSC. Muita gente tem dúvidas sobre o que é o BSC. O BSC é o Balance Score Car. Vou só fazer um parênteses aqui, falar resumidamente sobre o planejamento estratégico. Esses objetivos estratégicos, eles atendem algumas esferas, como o cliente, como o produto, como processo, marca. Então, o que a gente vai melhorar financeiramente? Quanto a gente precisa ganhar para garantir sustentabilidade financeira para a instituição? Na área de processo, quanto a gente precisa melhorar? Evitar eventos adversos, diminuir a taxa de mortalidade, reduzir a taxa de infecção. Isso são objetivos estratégicos. Cada um vai estar alinhado a alguma perspectiva do planejamento estratégico. Então, essas perspectivas estão dentro do BSC, que é o Balance Scorecard, que é onde se faz a gestão do planejamento estratégico para perceber mês a mês, bimestralmente, semestralmente, se o objetivo estratégico que a instituição, no seu nível de diretoria, no seu nível de presidência, ele estabeleceu, está sendo cumprido por sua média liderança e pelos colaboradores da operação, ok? Então, esse alinhamento estratégico está diretamente ligado às perspectivas do Balance Scorecard quando nós falamos por cliente. Garantir a segurança do paciente é atingir a necessidade que o cliente tem. Estamos falando de consolidar práticas assistenciais, são inúmeras práticas. Então, isso é trabalhar processo financeiro. Se eu garantir a segurança do paciente, se eu tiver uma prática boa assistencial, eu vou gastar menos, eu vou ter uma eficiência operacional. Então, com isso, eu vou estar contribuindo para o objetivo estratégico e, assim sucessivamente, eu vou garantir o que estrategicamente minha instituição determinou.
Aqui, lembra que falamos sobre cadeia de valor? Como é importante conhecer a cadeia de valor? Até porque também, além da cadeia de valor, você no dia a dia, na expertise que você adquire trabalhando no seu processo, sabe quais são seus fornecedores e quais são os seus clientes. O que vai caracterizar ser fornecedor, o que vai caracterizar ser cliente. Fornecedor é todo aquele que oferece para o seu setor, seja serviço, seja produto, seja informação. Produto, serviço ou informação que outro setor passa para você, ele é um fornecedor. Cliente, lembra do nós falamos sobre gestão de processo, tá vendo? Essa entrada que esses fornecedores fazem é aquele input. Você faz o seu trabalho, olha, gera seu produto, o seu resultado vai ser a consequência do seu produto, como falei anteriormente, e vai diretamente atingir os seus clientes. Por isso que é uma preocupação de você fazer alta melhorada, sem evento adverso, prestar, enfim, um bom serviço. Por quê? Você tem interação com o centro cirúrgico, você tem interação com o TI, você tem interação com pronto atendimento e assim sucessivamente, tá? Obviamente vocês trabalham, tem gente que diz, mas todo mundo é fornecedor, todo mundo é cliente. Beleza, não precisa colocar todos, mas os seus principais, tá? E cliente, lembrando que também você pode oferecer produto, serviço ou informação a esse cliente, ok? Lembrando que não basta entregar um produto, tem que atender também aos requisitos para que a continuidade do processo ocorra e tenhamos uma eficiência operacional positiva, ok? Dando continuidade, vocês entenderam, explicamos de forma bem detalhada todo esse cabeçalho, vamos dizer assim, do GPR. Agora vamos começar a entender a segunda fase do GPR, por assim dizer, é onde você começa a mapear o seu processo e também quantificar, entender, identificar e quantificar o risco que cada etapa do processo tem, ok? Lembrando que, pegando por exemplo o internamento, o paciente recuperado total ou parcialmente é o produto, mas que para que esse produto seja gerado, é preciso que nesse campo, função ou etapa do processo, possamos, descrever cada etapa do processo. É aí onde que muita gente diz, mas isso é chato, isso é complicado. Não, gente, isso não é complicado, até porque vocês já conhecem na prática esse seu processo. Mas percebam que muita gente fala assim, e aí, pode fazer uma pergunta para você. Me explica um pouco do seu processo. Veja como, se você não tiver essa ferramenta de mapeamento de processo, fica uma coisa abstrata. E quando você começa a detalhar cada etapa do seu processo, além de você deixar essa coisa abstrata do seu processo, você vai começar a entender também, poxa, eu não tenho esse documento, poxa, eu não tenho esse indicador, caramba, eu não tinha pensado nessa falha, o que é que causa essa falha? Então você começa a blindar o seu processo, ok? Esse é o objetivo de você mapear e, acima de tudo, como falei anteriormente, nessa aula 1, você começa, quantificar e entender em que etapa do processo eu tenho mais riscos e eu tenho menos riscos. Vamos falar um pouco sobre esse RPM e como é gerado esse produto, essa multiplicação desse PGD, ok? Percebam como é bem legal essa ferramenta e aqui você vai trabalhar muito com o seu mapeamento de processo, ok? Vamos aqui identificar o que você é necessário descrever, né? Quais tópicos temos para a gente começar a mapear o processo. Perceba que o primeiro é função ou etapa do processo. Percebam que aqui começa com a liberação de leito, depois eu venho para a segunda etapa do processo, que é a admissão, depois assistência clínica,
e assim sucessivamente. Olha a assistência clínica ou cirúrgica, como tem atividades nelas inseridas, tá? Aí depois, lembre-se, gente, se seu produto tem um resultado esperado, cada etapa do seu processo tem um resultado esperado também. E aí você vai detalhar aqui. Logo em seguida, você vai determinar quem é o responsável por esse trabalho. Em seguida, vocês vão perceber, inserir aqui, começar a entender, poxa, para a liberação de leito, eu tenho todos os procedimentos que eu preciso ter. E, gente, é bom fazer um adendo nessa questão de procedimento. O procedimento não é uma determinação pura e simplesmente da instituição. Nós temos NR, nós temos RDC, que disse que precisamos ter no nosso processo a gestão feitas através desses procedimentos, desse protocolo. Isso é lei, tá, gente? Não é porque a instituição quer, a acreditação quer, não. Estamos fazendo isso para atender normas reguladoras, para RDC, então isso é muito importante. E sobretudo, gente, quando falamos sobre segurança do paciente, padronizar processo é você maximizar o cuidado e minimizar o risco. Quanto mais pessoas realizam a atividade da mesma forma, a variabilidade do processo vai ser menor. Quanto menos variar esse processo, menos risco ele vai ter e menos evento adverso vai acontecer e assim sucessivamente, tá? Você precisa ter indicador, você só vai saber se esse processo está bom ou não se você mensurar. Sem mensurar, você pode dizer está bom, está ruim, mas você não vai saber o quanto, onde precisa melhorar, o quanto você precisa chegar. O benchmark, será que eu estou bem na minha instituição? Mas em relação a um hospital do mesmo porte, da mesma quantidade de leito, eu estou bom? Não, posso melhorar muito mais. Modo de falha, gente, lembra que estamos falando também de mapeamento de risco? Você já começa a entender o que é que pode falhar no meu processo, o que é que causa essa falha, o que é que eu tenho de controle hoje, tá? Muita gente tem dúvida em relação ao que é controle, o que é ação recomendada, que a gente vai chegar daqui a pouco. Controle, gente, são o que? Desculpa a redundância, que temos de controle hoje, que executamos hoje, que temos de barreira hoje, o que é que temos hoje para gerenciar cada etapa do processo. É fazendo o GPR que você possa entender, poxa, realmente eu tenho nenhuma barreira, eu não tenho nenhum documento que padronize isso. E aí você vai entender por que a fragilidade do meu processo. Porque a gente não tem um controle efetivo sobre ele, ok? Aqui, lembra que falamos sobre o FEMEA? Aqui é uma adaptação de FEMEA, onde tem o P de probabilidade, G de gravidade e D de detecção. A probabilidade do problema acontecer, a gravidade se ele acontecer e detecção da falha. Quando eu vou detectar essa falha? No momento da falha, logo depois eu preciso de uma investigação. Esse é onde a gente vai chegar, o produto do P, do G e do D, essa multiplicação desses três elementos vai gerar o risco de cada etapa do seu processo. Isso é mais ou menos uma adaptação do FEMEA que vamos falar em seguida quando tocarmos no assunto sobre ferramentas da qualidade. Vamos falar um pouco sobre FEMEA e vocês vão estar a par desse assunto posteriormente nas aulas que o setor da qualidade irá oferecer para vocês. Ações recomendadas beleza, eu percebi que meu processo precisa de mais barreira, eu preciso melhorar, preciso fechar esse elo para que essas falhas, essas causas não venham gerar falhas. Então eu vou ter ações recomendadas para dar mais proteção ao meu processo. E aqui, gente, RPN anterior, muita gente tem dúvida também. Lembram desse RPN, que é a multiplicação do P, do G e do D, da probabilidade, da gravidade, da detecção, a cada 6 meses, ou seja, semestralmente, você precisa analisar se esse risco diminuiu, ou seja, você precisa fazer uma outra análise. Esse RPN anterior, ele tem que vir para cá. Aqui é um
RPN anterior. E aqui vai ser o produto da nova análise que você fará, ok? Por quê, gente? Se você conhece quais problemas podem acontecer, você já disse que já tem um modo de falha, as causas que podem gerar essa falha, você já percebeu o que você tem de controle e o que você vai gerar ainda mais de controle e de barreira. Se você fez isso da forma correta, se você de fato implementou essas melhorias, a tendência é que esse risco diminua. Se ele não diminuiu, aí você tem que perceber e ver, será que minha forma de controle é a melhor? Será que eu fiz mesmo as ações que eu me propus a fazer? Será que eu fiz da maneira correta? É tal história de girar o PDCA. E aí você vai tentando entender o que está acontecendo no seu processo para ele melhorar, ok? Gente, outra questão importante, essa ferramenta já traz algumas dicas aqui no próprio cabeçalho, percebam? Tá vendo o indicador? O indicador é voltado para o resultado esperado. Olha, qual é o resultado esperado? Tá aqui. Qual o resultado eu espero do meu processo? O meu indicador vai ter relação direta com o que eu espero aqui. Meu modo de falha. Meu modo de falha vai ser o contraponto do resultado esperado. Eu espero isso. O que é que pode falhar? Na realidade, o contrário do que é o resultado esperado. Por exemplo, eu estou falando aqui, disponibilidade da vaga. O modo de falha seria a indisponibilidade da vaga, não ter vaga. E essa indisponibilidade, tá vendo? Tem relação com essas causas, tá vendo? Causa tem relação com o modo de falha. O que é que vai acontecer aqui para que gere minha falha? Tenham cuidado, gente, para não misturar causa com modo de falha. Aqui tem que ser, por exemplo, disponibilidade de vaga. Aqui é o que causa a disponibilidade. Várias coisas vão gerar a disponibilidade, por exemplo. Então aqui são as causas que vão gerar o modo de falha. Ok? Então vamos conversar um pouco sobre cada uma delas. Vamos voltar. Turminha, continuando o nosso raciocínio em nossa aula, percebam que agora falamos um pouco sobre cada um, né, das etapas, do que a gente tem que fazer para elaborar o GPR. Agora vamos criar uma linha aqui para vocês entenderem todo o raciocínio e assim contribuir para que tirem alguma dúvida e para que vocês tornem-se capazes de criar seu GPR, ok? Vamos falar aqui. Função, tudo começa com a descrição da etapa do processo, repetindo, que é o produto vai ser gerado a partir de cada etapa do processo, beleza? Para aquele processo de paciente recuperado total parcialmente, eu vou começar com a liberação do leito, depois eu vou para a admissão, em seguida eu faço a assistência clínica ou cirúrgica desse paciente, faço a reavaliação e faço a gestão de saída dele, tá? Lembre-se que o processo é fragmentado, né? Houve a entrada do paciente, da gestão de saída, eu vou ter saída, ele vai para casa, ele pode ir para a UTI, ele pode ir para o centro cirúrgico e assim sucessivamente, pois, como diz aquela máxima, o processo é dinâmico, ok? Então vamos aqui. Para começar, tem a liberação do leito. Essa é a minha etapa do processo. O que é que se espera? Qual o resultado desse processo? É a disponibilidade de vaga de acordo com as solicitações feitas. Ou seja, é liberar o leito para gerar a disponibilidade para eu ter o início do meu processo. Quem é o responsável dessa atividade? É o núcleo do internamento, médico e enfermagem. Percebam que aqui, você fala, mas é gestão de processo, mas tem outras áreas envolvidas? Sim, gente. Para a liberação de leito acontecer, tem toda uma questão envolvida, porque o núcleo precisa saber desse leito, o médico é peça fundamental nisso para dar alta a esse paciente, para gerar a informação para o núcleo, para a enfermagem fazer todo o trabalho
com o paciente que vai sair para liberar esse leito o mais rápido possível. Aqui até se você quisesse colocar, eu acho necessário resultado esperado, disponibilidade de vaga de acordo com as solicitações feitas, mas lembre-se da história dos requisitos. Lembra que falamos aqui sobre os requisitos? Essa liberação do leito tem que acontecer em quanto tempo? Então, disponibilidade de vaga com as solicitações feitas conforme o tempo preconizado pela instituição, seja 60, seja 90 minutos, com o ambiente limpo, desinfectado, né? Todo esse requisito que o paciente precisa estar aqui. Então, esse resultado esperado, lembrar de incluir também, eu não preciso só disponibilizar a vaga, eu preciso disponibilizar a vaga, mas numa condição super favorável para que eu não tenha um evento adverso, eu não tenha uma infecção. Lembra do resultado que tem descrito aqui no GPR, ó, sem evento adverso, sem infecção hospitalar, dentro do prazo estabelecido. Estou falando de prazo estabelecido, então eu preciso aqui também determinar o prazo estabelecido, até para que as pessoas conheçam esse prazo, conheçam a regra do jogo e trabalhar para atingir esse objetivo, ok? Responsável nós já falamos. E aí, a referência, gente? A referência é o procedimento ou protocolo. Qual documento vai dizer as diretrizes de como eu liberar o leito, de como eu faço para liberar o leito? Você no dia a dia pode conhecer já esse processo, mas pense na técnica de enfermagem, na enfermeira que está aqui na instituição há pouco tempo. Precisa entender como é isso. Um médico, o fator externo, esse médico, essa pessoa jurídica que está aqui, que às vezes não está tão inserido na cultura da instituição, trabalha em outros lugares, tem culturas diferentes, tem diretrizes diferentes em cada lugar no qual ele atua, ele precisa saber sobre esse procedimento. Está vendo aí que nós falamos sobre diminuir a variabilidade, diminuir o risco desse processo? Então todos precisam saber sobre esse procedimento. Então ele é que vai conduzir qual a forma de condução dessa etapa de processo. Entendido? Lembre-se, gente, precisamos mensurar cada etapa do meu processo. Lembra daquela frase, meu processo está ruim, mas está ruim aonde? Como você vai melhorar sem saber onde o processo está ruim? Lembre-se que cada etapa vai ter um indicador. Você pode dizer, poxa, mas em algum momento eu posso até ter uma etapa de processo que não tenham como gerenciar. Tudo bem, realmente nem sempre você precisa ter um indicador, mas, por exemplo, nesse caso, liberação de leito, você precisa ter um indicador. Qual exemplo você pode citar quanto um que não tem indicador? Por exemplo, quando eu faço um GPR que eu tenho na área da qualidade, que é gestão de processo Lean Six Sigma. A definição do processo. Qual é o indicador que eu vou ter para a definição do processo? Eu preciso definir. Talvez para isso você realmente não precise de um indicador. Esse é um exemplo. Mas aqui, para essa liberação de leite, seja crítico. Pergunte ao seu processo, liberação de leite. Eu tenho que liberar em quanto tempo? Quais as condições que eu preciso? Ele está atrelado ao resultado esperado. Por isso que eu falei anteriormente que ele precisa dizer não só que eu tenho que disponibilizar a vaga, eu preciso quais os requisitos essa disponibilidade de vaga tem que ter. Porque são esses requisitos que eu vou monitorar. Eu estou disponibilizando a vaga, em que tempo? Está limpo? Está sujo? Como é que está a minha taxa de infecção? Porque a taxa de infecção pode estar relacionada a uma disponibilidade de vaga fora do que é preconizado por minha SCIH, por exemplo. É isso que precisa. Disponibilizar por disponibilizar vaga, se você não colocar o requisito aqui, o resultado que você espera, eu estou preconizado, por exemplo, em 60 minutos, eu posso disponibilizar a vaga em 3 horas. Estou disponibilizando a vaga, mas não estou disponibilizando a vaga conforme preconiza a minha instituição. Por isso que você precisa monitorar. Aqui, quantidade de ocorrência referente à falha de comunicação, taxa de solicitação atendida conforme as vagas solicitadas. Enfim, você precisa melhorar isso. Você precisa entender esse indicador. A disponibilidade de vaga, percentual de vagas disponibilizadas em 60 minutos, por exemplo, aí você vai melhorar 70%, caramba,
a cada 10 leitos que eu disponibilizo, 3 eles não estão sendo disponibilizados de forma correta, na forma preconizada. Lembre-se que na aula 3 vamos falar um pouco sobre esses indicadores, tá? Vamos esmiuçar essa questão do indicador, que tem muita dúvida sobre isso. Mas lembre-se, indicador está relacionado ao resultado esperado, e lembre-se que eu preciso entender se eu estou atendendo, sobretudo, aos requisitos que eu determinei no resultado esperado. Modo de falha, gente, relacionado ao resultado esperado, tá vendo? Ele é o contraponto do resultado esperado, ele é o contrário do resultado esperado. Se eu digo que eu preciso ter um resultado esperado, que é disponibilidade vaga, lembre-se que aqui a gente precisa incluir esses requisitos. Eu vou dizer o meu modo de falha seria disponibilidade de vaga, e aqui você pode dizer minha indisponibilidade de vaga foi causada por quê? Por a não elaboração do plano, falha na comunicação, e aqui você pode incluir outras coisas, tá, gente? Não tem processo que não tem somente uma falha. Eu tenho indisponibilidade de vaga, por exemplo. Aqui, perceba como você precisa ampliar o seu prisma, a sua visão aqui, porque o modo de falha, ele não disponibilizou a vaga, é problema. Mas você também disponibilizar uma vaga muito além do que você preconizou como sendo o ideal para liberar, também é um problema. Então você pode ter modo de falha relacionado ao resultado esperado, como indisponibilidade de vaga, vaga liberada fora do tempo preconizado, e tudo isso é causado por algum problema. Por exemplo, aqui ele só está dizendo que eu não vou disponibilizar vaga, mas sabemos que nas instituições o problema não é tão somente a indisponibilidade de vaga, porque vaga em algum momento ele consegue, mas sobretudo que no dia a dia é essa disponibilidade de forma atrasada, é essa disponibilidade de forma que não é preconizada para CCIH, a gente não faz as manutenções corretas, e isso tem que ser inserido aqui. Você vai ver as principais falhas, você não tem que antecipar quais problemas, qual falha pode acontecer para que esse resultado esperado não seja alcançado, ok? E aqui você vai detalhar a causa. Por exemplo, a área botou não elaboração do plano terapêutico causa disponibilidade de vaga, falha na comunicação, falha na manutenção, piora a clínica do paciente, e você fala, poxa, mas tem relação ao paciente? Sim. Se eu estava programado para ele ter uma alta hoje e por algum motivo esse paciente piorou, o plano tem que ser alterado e ele vai passar. Aquela vaga que eu previa, já não tenho mais. Está vendo como é importante, sobretudo, o planejamento, sobretudo a comunicação? E entenda porque ele colocou muito bem aqui que o responsável vai ter um núcleo de internamento, um médico, porque esses atores é que vão dizer se eu vou conseguir disponibilizar ou não a vaga, ok? Então, percebam que para cada falha pode ter inúmera causa, e aqui é para vocês colocarem muitas causas mesmo. Obviamente que muitas causas quer dizer as causas que realmente são relacionadas à falha, tá? Porque você precisa entender o cenário para determinar se eu tenho controle, se eu não tenho controle, se esses controles são bons, são eficazes ou não. Percebam que aqui, ó, disponibilidade de vaga é minha falha, a minha causa é a não elaboração do plano terapêutico. Qual é o meu controle? Elaboração do plano terapêutico do sistema TASI. Beleza, eu tenho esse controle, mas percebam que, daqui a pouco eu vou falar, como é que está o risco para essa etapa do processo. Eu tenho um protocolo, eu tenho um sistema, não quer dizer que eu vou controlar bem ele, até porque eu preciso gerenciar esse controle. Falha na comunicação, instrumento de passagem de turno. Percebam aqui, ó, eu não tenho controle para isso aqui, aguardando uma ferramenta a ser implementada a partir de tal data. Percebam que, ó, eu preciso estar monitorando essas datas. Aqui foi uma data de 14 de maio, e aí eu preciso acompanhar. O GPR tem que ser um parceiro seu do seu processo. Você faz a gestão dele aqui. Poxa,
essa ferramenta foi criada, não foi, isso é importante você fazer. Percebam que apesar dele ter controle, eles vêm para ações recomendadas e também vai fazer melhorias, vai fazer barreiras para que essas causas não gerem problema. Turma, agora vamos falar sobre o risco, quantificar o risco de cada etapa do processo. É importante lembrar, quando falando aqui em risco, que não necessariamente cada causa precise ter um RPN diferente. Eu falo isso dependendo do seu processo, se o processo for mais simples, talvez você tenha 2 ou 3 causas que às vezes você tem o mesmo grau de risco, então você não precisava destrinchar como está destrinchado aqui, ok? E falamos que também percebam que cada RPN aqui vai ter uma corzinha diferente que a gente vai explicar agora. Quanto verde, teoricamente você tem o seu controle, ou esse etapa do processo, essa causa, ela é menos relevante ou ela tem muito mais controle do que a etapa anterior, por exemplo, do que outro que é falha de comunicação. Comunicação é um problema complicado em qualquer instituição, ok? Vamos falar do PGD. O RPN, que é o produto da multiplicação entre P de probabilidade, G de gravidade e D de detecção, tá? A multiplicação é 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Esse é o risco que a não elaboração do plano terapêutico, hoje, a gente, apesar dessa barreira, a gente tem um risco alto dessa etapa do processo, dessa causa gerar uma falha aqui para a primeira etapa, que é liberação do leite. Então, gente, percebam que esse raciocínio dessa primeira linha que foi feita tem que ser traduzida, essa linha de raciocínio tem que ser a mesma para as outras fases, para a admissão, para a assistência clínica ou cirúrgica, para a gestão de saída, a reavaliação e gestão de saída, ok? Então o raciocínio que seguimos nessa primeira linha, nesse primeiro exemplo, vai ser feito para as outras etapas do processo, ok? Então vamos lá. Como é que eu chego nesses números? A gente tem uma escala que você tem acesso aqui apertando Ctrl e clicando onde tem acessar escala, que aí vem para essa escala. São essas notas aqui que a gente vai conceber o risco, ok? Então pronto. Aqui está o P de probabilidade, essa probabilidade tem relação com esses itens aqui, a gravidade tem relação com esses itens aqui e a detecção de falha tem relação com esses itens aqui. Aqui é para você entender o que é que está se fazendo. Olha, se eu tiver um RPN na corzinha azul, que é muito difícil acontecer, mas pode acontecer, isso mostra que o seu processo está maduro, e lembrando que ter um processo maduro não quer dizer que ele esteja bom, ele precisa ser maduro, gerenciado e ter controles efetivos para que ele de fato dê um resultado satisfatório, ok? Então, dependendo da nota, ele vai para verde, que você precisa definir uma responsabilidade para ele, o processo está controlado, mas você precisa gerenciar, continuar gerenciando, ele não pode ser esquecido. E aqui, ó, você precisa gerenciar com atenção maior, e aqui você precisa focar, emergencial. Você precisa entender que essa etapa do processo, quando ele está vermelho, opa, minhas barreiras estão boas, eu preciso fazer algo melhor, eu preciso melhorar essas barreiras, definir novos controles. Então, por isso aquela cor. Se tiver azul, você vai perceber nos seus GPRs das áreas que poucos têm azul. Verde tem, porque você só precisa continuar gerenciando ele. Aqui a atenção começa a ter que ser redobrada, ok? Então vamos lá, gente. Nessa escala, para você voltar para aquela planilha de gestão em riscos, você clicar aqui.
Voltando, então, vamos lá. Para essa etapa do processo, só relembrando para a gente não perder a ideia. Eu vou ter uma etapa do processo, liberação de leito, depois eu vou para resultado esperado, o que é que me espera desse resultado, o responsável. Então vamos lá. Para esse modo de falha, para que não cause essa indisponibilidade de vaga, vamos lá. Esse modo de falha, qual a causa? Não elaboração do plano terapêutico. Eu tenho, apesar desse controle, eu vou começar a perceber aqui na minha escala. Qual a probabilidade do problema da não elaboração do plano terapêutico acontecer? Lembra, eu vou analisar essa probabilidade pela causa. Qual a probabilidade dessa causa acontecer? Eu vou lá na escala. Aperto o Ctrl. Pronto. A probabilidade, desculpe, P de probabilidade. Isso é remoto? Se for remoto, eu vou colocar a nota 1. Ele é incomum, acontece muito, mas muito raro. 2. Ocasionalmente ele ocorre e frequentemente ele ocorre. Então, se esse problema acontecer frequentemente, eu vou colocar 4. Então, vejo aqui qual a nota eu vou dar de acordo com que o seu processo ocorre de fato, tá, gente? E venho aqui e clico. A probabilidade é frequente. Frequentemente eu não tenho elaboração do plano terapêutico. Coloco 4. Volto lá na escala. E agora, essa não elaboração do plano terapêutico, isso é grave para o meu processo? Isso é grave para o meu paciente? Claro que é. Tem uma gravidade menor? É moderada? É grave? É muito grave? Lembre que estamos falando, gente, para você dar essa nota, da liberação de leito. Ok? Uma não elaboração do plano terapêutico deixa você às cegas. Você não tem a noção se vai haver a disponibilidade ou não. Então, isso é muito ruim, tanto para o paciente que não sabe quando vai sair, não sabe qual é a conduta para ele, como sobretudo para essa gestão do núcleo de internamento, do internamento, a enfermagem, esse paciente vai sair, não vai. Então, essa gravidade para o meu processo foi determinada com uma gravidade 3. Ele é grave. Então, lembre que GPR, gente, a gente está falando de ferramenta de gestão. Ele não é matemática, uma ciência exata. Talvez para uma outra pessoa, ele vai achar que é muito grave. Para uns graves, outros muito graves, você vai entender da percepção. Mas a gente precisa ter uma metodologia, ter uma linha de raciocínio. Para o meu processo, ele é grave ou muito grave? Então pense sempre isso. A equipe optou por dar a nota 13, que ele é grave. Então, em que momento eu vou detectar que eu não tenho um plano terapêutico elaborado? Vamos lá para a escala. Provavelmente eu detecto antes da ocorrência, imediatamente, não será detectada de imediato, ou eu preciso de uma investigação de algo muito mais complexo para saber se ela ocorreu ou não. Então, a detecção foi 3. Provavelmente ele não será detectada de imediato. Será que a gente não é de imediato? Será que não é um 2? Um número 2, por exemplo? Você só vai saber depois que ele foi imediato. Quando eu preciso da liberação do leito, aí imediatamente eu vou saber, eu tenho um plano terapêutico ou não. É por isso que a gente precisa ter esse GPR, gente. Está muito envolvido no dia a dia, no cotidiano do nosso trabalho. Porque a equipe de enfermagem, seja gestão, seja assistência, precisa estar entendendo, doutor, eu não tenho, tá certo que é uma responsabilidade desse plano terapêutico multi, do médico também tem um peso muito grande e está cobrando esse médico para fazer, a diretoria técnica tem que estar atuando para que isso aconteça, então um conjunto de fatores que vai determinar o sucesso dessa identificação. Então, quanto mais cedo a identificação acontecer, melhor. Então, foi determinado que ele tem uma probabilidade 3. Então, eu tenho um risco número 36. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar trava no sistema, por exemplo, para quê? Para que eu seja obrigado
a elaborar um plano terapêutico. Então, percebi aqui o risco, ele é um risco 36 e ele vai ter uma ação recomendada. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um risco 36, aqui eu tenho um risco 16. Gente, ação recomendada, não basta ter ação descrita aqui, ela precisa ocorrer para que você sustente essa redução de RPM. Tá? Aqui é como se fosse um plano de ação. O plano de ação, na aula 4, vocês vão entender um pouco sobre esse plano de ação. Então, aqui, reformular um instrumento de passagem de plantão, criar protocolo. Dessa ação recomendada, você tem que traçar um plano de ação. A aula 4, vocês vão perceber melhor isso, para identificar como eu faço o plano de ação, quem é o responsável, como eu vou fazer, quem é o responsável por ele e, sobretudo, se ele foi feito ou não, ok? Por fim, a gente chega no RPN anterior. Lembra? Falei anteriormente, a cada 6 meses você tem que renovar. Você vai colocar esse RPN anterior aqui e fazer a nova avaliação. Você pode dizer, mas se eu fizer 2 ou 3 RPNs, não se preocupe, o setor da qualidade já está fazendo a adaptação de colocar mais quadradinhos aqui de RPN para você ir controlando o seu RPN e verificar se ele aconteceu ou não. Gente, depois de 6 meses, você perceba o seguinte, algo muito interessante que precisa ser levado em consideração. Seu RPN aqui pode diminuir. Talvez a gravidade ele não diminua. O que vai diminuir é a probabilidade, o que era frequente virou ocasional, depois vai virando incomum. O que detectava tardiamente passou a ser detectada de forma antecipada, só que ele não vai deixar de ser grave por causa disso. Então, perceba que vai ser natural. Talvez seu RPN vai diminuir em virtude de uma probabilidade mais baixa e de uma detecção mais baixa, tá? Você consegue ter uma atuação mais rápida que você vai detectar e esse problema deixa de acontecer. Esses problemas deixam de acontecer e ele vai dar um RPN, vai gerar um RPN mais baixo. Ok, gente? Essa é uma ferramenta de GPR. A gente vai tratar na aula 2 o próximo passo dessa ferramenta, porque lembre que nós falamos de gestão de processo, mas lembre-se que o resultado do seu processo, como você começa a ter interações com as outras áreas, você precisa ter acordos críticos com outras áreas. Por exemplo, o transporte do paciente pode ser o transporte de qualquer jeito. A higienização do leito, está vendo? Disponibilização de leito, liberação de leito. Sim, mas vai higienizar em quantos minutos? Em 60, em 30, em 80, em 120. Você precisa ter um acordo com a equipe de higienização para dizer, olha, eu preciso que esse leite seja higienizado e esse tempo não exceda 60 minutos, por exemplo, e você começar a discutir essa condição com a equipe de higienização e chegar no algo que se chama SLA, se chama acordo crítico, que falaremos na aula 2. Espero que tenha colaborado com vocês e estamos à disposição no setor da qualidade para tornar uma gestão de qualidade muito mais fácil, que o usuário entenda muito bem as ferramentas que usa e use as ferramentas da qualidade para a melhoria do seu processo, ok? Abraço a todos, até a aula 2.